que é que eu estou fazendo, Senhor? Né? Exatamente. Por que as coisas não estão dando certo? Mas está contribuindo. Exatamente. Está contribuindo para o bem. Jó falava bem, rapaz, o que é que eu fiz? O Senhor que me mostra o que foi que eu fiz, né? Que para uma árvore podre, se aos cheiros das águas, elas voltam a brotar, mas eu como homem não, né? Está contribuindo para o bem. Mas está difícil, mas está contribuindo para o bem. Está fortalecendo, né? Está complicado, mas está contribuindo para o bem. Sabe o que é interessante, irmã Luzane? É que a palavra disciplina, ela veio do grego, que era uma técnica que eles usavam para que as árvores crescessem reto. Eles amarravam em cordas. E quando eles tiravam a corda, ficavam as marcas das cordas nas árvores. E aquelas cicatrizes que ficavam nas árvores, o nome daquelas cicatrizes era disciplina. Entendeu? Então, um homem não pode ter disciplina, a não ser olhando para as suas cicatrizes. Ser marcado pela promessa. Exatamente. É interessante, né? E tu vê, né, que o ensinamento de Deus está também manifesto nas obras da natureza, né? Isso é realmente ensinamento divino, né? Em todas as culturas. Então, na vida de um grande homem de Deus, na vida de uma grande mulher de Deus também, há muitas marcas. Exatamente. Né? Muitas marcas profundas e só conhecidas e reveladas muitas vezes só na presença de Deus. Só na presença de Deus. Muitas são conhecidas, mas muitas também são só na presença de Deus. Só na presença de Deus. Só Deus sabe, né? Às vezes o que se passa no nosso coração, né? A tristeza, a agonia. E uma das coisas interessantes é isso também, né? Deus, ele vai nos ensinando também a contar as coisas mais para Ele do que para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Deus, às vezes, ele vai nos ensinando que o segredo com Ele é muito mais válido para a resolução de todos os nossos pecados através da espera e através da persistência, que tentar resolver junto até os nossos maiores aliados, né? Então, assim, né, tem até um provérbio que diz que se te mostrares fraco no dia da adversidade, a tua força será pouca. Exatamente. Então, ergue a cabeça, né? Exatamente. E continua olhando para o alvo que é Jesus e dizendo, ó Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, seguindo, né? Me ajuda naquilo que eu não posso compreender, naquilo que eu não entendo, naquilo que eu não compreendo. Ó, eu acho que o maior que você pode fazer é um diálogo aberto com Deus. Ó Senhor, não estou conseguindo lidar com isso, mas me ajuda. Vence por mim aquilo que eu não posso vencer, faz por mim aquilo que eu não consigo fazer. Então você vai ver o agir de Deus entrando em ação na sua vida. Exatamente. É interessante que uma das coisas que me ajudou muito assim, e hoje eu coloco isso na minha cabeça, foi de uma animação, um desenho infantil, de um peixinho, sabe, que ele tem que achar o filho dele do outro lado do oceano, um negocinho bem pequenininho, né? Que ele atravessar o oceano para achar o filho dele. Aí tem uma peixinha que é meio pirada do juízo, que encontra ele e assim, ela é tão louca que não vê impossibilidade. Eu já até vi esse desenho animado aí. Aí ela fala para ele bem assim, olha, só continua a nadar, continua a nadar, continua a nadar. E é isso que eu tenho na minha mente hoje, é continuar a nadar, só seguindo em frente. Quando Moisés chegou diante do povo, né? Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Então, os irmãos e os ouvintes sabem que de toda a trajetória das pragas e tudo. E quando eles saem do Egito, que chegam diante do mar, há um grande obstáculo. Exatamente. E agora o que fazer? A Faraó vem atrás para perseguir, né, se arrependeu de ter libertado o povo, mas aí
Moisés clama a Deus, aí Deus diz assim, diga ao povo que marche. E interessante, Deus falou assim, Moisés, por que tu clama a mim? Por que clamas a mim? Não é hora de orar, não. Pô, é hora de porque seguir em frente. toca nas águas, né? Exatamente. Toca nas águas. Continua andando, continua marchando. Porque o crer é com a gente. É o impossível. Mas o impossível é com ele. Se ele mandou a gente ir por ali, tem um mar na frente, o mar vai se abrir com certeza. E diante das impossibilidades, a gente não tem que se desesperar. Eu sei que não é fácil falar essas palavras para quem vivencia o momento, mas não tem que desesperar, né? Tem que confiar. Mas quem passou por esse momento de estar na frente das águas e viu o mar se abrir, pode ser muitas dessas pessoas que realmente estão nos ouvindo e estão vendo essa impossibilidade. Eu digo, irmã Luzane, porque eu, de certa forma, eu vivi isso. Eu já tive no meio do Mar Vermelho, também fui como Moisés, mas também fui como aquele povo. Ah, tu me trouxe até aqui para morrer. Sim. Tá entendendo? Os questionamentos, né? Por que nós estamos aqui? Por que o Senhor me trouxe até Exatamente. aqui? O que o Senhor quer de mim? Exatamente. Então, isso são, assim, hoje também nós estudamos uma lição muito importante na escola dominical também, né? Que abordava um desses temas, né? Por quê? Muitas vezes. Na lição que nós estávamos estudando hoje, eram os momentos finais de Jesus com os discípulos, né? Então, Jesus estava instruindo eles. Jesus já tinha avisado para eles o que aconteceria, mas só que mesmo em um momento, o interessante é que mesmo em um momento de dor de Jesus, mas ele tinha um consolo para dar para eles. Exatamente. João 14, versículo 1, nós falamos sobre isso na escola dominical hoje. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Exatamente. Para aquele momento ali, para aqueles corações aflitos dos discípulos, né? Porque Jesus já tinha falado para eles do caminho. E Tomé pergunta, como saberemos o caminho, né? Para onde vais? Porque não sabemos o caminho. Então, Jesus já disse que tinha ensinado para eles o caminho, né? Então, há todo aquele cenário onde Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. É interessante, irmã Rosane, que muita gente, assim, até filósofos que não são cristãos, a gente até estava lendo sobre uma mulher chamada Ana Arendt, que ela é até judia, né? E assim, muitas pessoas veem o cristianismo como o vale de lágrimas por causa do Getsemane, né? Porque Jesus, enquanto operava milagres, enquanto era o homem das maravilhas, ele estava se mostrando quem é. No Getsemane, ele mostrou quem era o Evangelho, não é? Que o Evangelho é esse vale de lágrimas, é estar de pé, é ser um soldado, indo para o matadouro como um cordeirinho, indo para o matadouro, mas sem reclamar, sem titubear, sem olhar para trás, confiando no Senhor e sendo homem, né? O Evangelho, viver o Evangelho é viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Em tudo que nós fazemos, pensamos, agimos, como nos comportamos, façamos todas as coisas para a glória de Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer um capelão da Igreja Católica e ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou que todos nós cristãos, nós que às vezes carregamos assim o peso do pecado de muitas outras pessoas nas nossas costas através da nossa própria experiência, da referência que nós somos também e daquilo que nós temos que passar como imagem de Cristo. Todas as vezes que nós saímos de casa, que a gente acorda, que bota o pé no chão, a primeira coisa que a gente faz é pegar a cruz que está do lado da cama, botar nas costas e viver, né? Porque é uma caminhada diária, né? Diária. Progressiva.
própria palavra de Deus diz que basta cada dia, né, o seu mal. O seu mal, exatamente. Então, assim, a nossa confiança é saber que, assim como Deus cuida dos pássaros, né, Sim. que eles não trabalham, né, para poder se alimentar, mas Deus os alimenta, como a própria palavra diz, lá em Mateus. Mateus 6:25. E os lírios do campo também, Deus os veste, né, que fala que mesmo Salomão na sua glória não se vestiu como deles, não temos mais importância nós do que eles, né? Exatamente. Então, assim, saber que Deus cuida. Exatamente. Deus cuida. Deus sempre vai dar aquilo que é necessário. Né? A gente não alcança muitas coisas porque a gente não sabe orar, não sabe pedir. Mas Deus sempre vai dar o que é necessário para nossas vidas. O que é importante. O que é importante. Ele é supridor, né? Vai sempre trazer um mantimento para nossas vidas, tanto espiritual como material, né? E às vezes, sempre vai manter. Sabe, irmã Luzane, assim, nós, como referências, como espelho de Cristo, nós somos coluna, referência de coluna para muita gente. E às vezes, aquilo que nós sentimos quando nós nos mostramos fracos, todo ao nosso redor ele desaba. Mas não é só desabando em tristeza. São pessoas que vão desacreditando em Cristo. São pessoas que vão apostatando da fé. São pessoas que vão perdendo essa referência. Nos mostrarmos fortes, nos mostrarmos sempre de pé, isso serve também para as pessoas que estão ao nosso redor olhar e dizer assim, olha, isso aí é uma... Porque muitas vezes nós somos referência na nossa família, para os nossos amigos, né? Tanto em setores de trabalho, na sociedade, seja na igreja, né? Na nossa vida pessoal, as pessoas se espelham muito, né? Numa pessoa que tem uma referência. Então, essa hora que você tem que se revestir das armaduras, sabe? De Deus. E depois de ter feito tudo, se armar das armaduras de Deus, depois de ter feito tudo isso, ficar firme. Né? Ter o fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito, para você poder entender, é como a tangerina. E você descasca ela e tem vários gomos, né? Então, cada um daqueles representa temperança, domínio próprio, amor, bondade, né? Mansidão. Gozo, né? Em meio a toda essa carga da cruz, você tem gozo. Domínio próprio. Sabe? E o Espírito Santo se aposta a nos ajudar. Exatamente. Quando eu penso nessas coisas assim, eu penso muito em Estevão, né? Que a primeira queda do cavalo que Paulo teve, para mim, foi Estevão, né? Que ele viu as pessoas jogando os trajes aos pés dele, mas ele não teve coragem de apedrejar. Porque imagina um homem sendo apedrejado e sentindo o gozo celeste de olhar para o céu e ver Cristo à direita, o trono, né, de Cristo à direita do Pai, ver o céu abrir. E as pessoas conseguiram, como Cristo fala, né, não tenha medo daquele que é capaz de matar a sua carne, mas daquele que pode botar depois de morto, lançar no fogo do inferno, né? Estevão mataram a carne dele, mas não foram capazes de tirar a paz dele, não foram capazes de tirar o gozo dele. Na minha opinião, aquilo em Estevão foi a primeira queda de Paulo, né? Sim, e eu acredito muito que Paulo tenha sofrido muito depois da sua conversão, né? Sim. Das coisas que outrora executou, mas que para Deus, para você ver, né? Que aonde a gente vê ruína, aonde a gente vê muitas das vezes fracasso, imponência, mas Deus tem um propósito. Deus tem um né? propósito. Como teve um propósito na vida de Paulo. Né? Esse que é para mim um vaso escolhido. Né? E ele há de saber o quanto irá padecer pelo amor do meu nome. Né? E vendo que assim o Evangelho e a Bíblia é cheia desse simbolismo, né? Porque por muitas vezes